Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um problema envolvendo a função polinomial do primeiro grau. Então, gente, o problema é o seguinte, ó, o taxista cobra em suas corridas uma taxa fixa de R$ 3,50 mais uma taxa variável de 4,80 km rodado. Nessas condições, o item A pergunta: qual o valor de uma corrida de 3,8 km? No item B, outra pergunta: uma corrida cujo valor pago foi de R$ 23,66 resultou em quantos quilômetros rodados? E no item C pede para esboçar, o gráfico. Esboce um gráfico representando o custo de uma viagem em função da quantidade de quilômetros rodados. Então é um probleminha aplicando os conceitos que nós vimos de função afim a uma situação prática. Beleza? Então nós temos aqui o seguinte, ó. No enunciado, basicamente, ele já nos deu o item principal para resolver os itens A, B e C, que é uma forma da gente montar a função que modela esse problema. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Certamente esse problema vai ser modelado por uma função da forma x mais b, porque ele falou de taxa variável, a gente sabe que é o coeficiente A, e b é a taxa fixa. E ele já nos deu os dois, então a gente pode montar uma função custo nesse problema aqui, ou seja, o custo em função da quantidade de quilômetros rodados. Tá certo? Então, solução. Temos que o custo C, vou botar C porque C se lembra custo, C em função, da quantidade X de quilômetros rodados é dado por. Aí fica fácil, ó. O A aqui é quanto? Vamos voltar enunciado, ó. 3,50, que é a taxa fixa, 4,80 por quilômetro rodado, taxa variável. Então, seria o quê? C de X seria 4,80x mais 3,50. Por exemplo, uma corrida de 1 km só. 4,80 vezes 1 mais 3,50, de 2 km. Ele vai pagar essa taxa aqui por 2 km e essa aqui é uma taxa fixa que ele paga só uma vez. No início da corrida já começa lá o contador com esse 3,50. Beleza? Com base nesta informação obtida a partir do enunciado, fica facinho resolver os outros itens. Olha só, qual o valor de uma corrida de 3,8 km? Cara, isso aqui é simplesmente jogar x igual a 3,8. Ou seja, a quantidade de quilômetros não é x, 3,8, então o custo vai ser o quê? C de 3,8 vai ser 4,8 vezes 3,8 mais 3,5. Aí eu vou pegar minha calculadora aqui, para fazer essa continha, 4,8 vezes 3,8 mais 3,5. Então você vai ter 21,64. 74, desculpa. Ou seja, o custo vai ser de R$ 21,74. Tá certo? No item B também é uma pergunta que não é difícil. Inclusive, esta mesma pergunta nós já resolvemos ela de forma genérica, onde nós não tínhamos uma situação modelando. Agora a gente tem uma situação modelando, que é o quê? Pegar o valor de x e substituir. O outro caso é quando eu lhe dou o y, no nosso caso aqui o custo, e pergunto sobre o x. O que ele falou nessa questão? Ele falou que o custo nessa questão, ou seja, o custo de uma certa quantidade de quilômetros rodados foi 23,66. O que isso significa? Significa que eu posso substituir essa coisa aqui, por isso aqui. Então, 4,8x mais 3,5 igual a 23,66. Aí fica fácil ver que a gente consegue isolar o x, que é o que a gente quer, que é a quantidade de quilômetros rodados, que resultou nesse custo aqui. Então, 4,8x vai ser. Aí eu passo para cá subtraindo, 23,66 menos 3,5, implica aqui. 4,8x vai ser quanto? 23,66 menos 3,5, 20,16. Aí aqui o x vai ser quem? 20,16 sobre 4,8. Dividindo por 4,8 dá 4,2 o quê? Quilômetros. Então está aqui a resposta desse item. A resposta do item anterior foi essa.
desse aqui foi 4,2 km. Ou seja, a pessoa pediu uma corrida que resultou em 4,2 km rodados e aí ela teve que desembolsar R$ 23,66. Tá certo? E no item C é o esboço do gráfico. Só que aqui, gente, ó, eu vou fazer uma consideração seguinte. Quando a gente esboça o gráfico de função afim, a gente simplesmente acha lá os pontos notáveis, né, que é a interseção com o eixo X, com o eixo Y, e liga eles. Mas agora a gente está numa situação real. E, por exemplo, não faz sentido nesse problema eu jogar x igual a menos 1. O que seria menos 1? Menos 1 km rodado. Quer dizer, a pessoa pegou o táxi e rodou 1 km negativo. Não faz sentido. Então, no final, a gente vai ter que ajustar o nosso gráfico apagando uma parte dele. Beleza? Mas assim, vamos fingir que a gente só quer o gráfico desta função aqui sem que ela esteja atrelada a essa situação do táxi. Depois a gente faz os ajustes. Beleza? Então, primeiro vamos achar aqui a interseção com o eixo X, que é como? Que é quando o C de X vale 0, ou seja, esse cara aqui é o Y, né? Ou seja, quando o Y vale 0. Então, como é que a gente faz essa coisa? Então, o que é o Y vale 0? É 4,80. Se o C de X é 0, então 4,8x, ó, mais 3,50 vale 0. Melhor, né? Vamos colocar um pouco mais explicado. Então, C de X igual a 0, ou seja, quem é o C de X? 4,8x mais 3,5 igual a 0. Aí a gente isola, né? Então, 4,8x vai ser menos 3,5, ou seja, x vai ser menos 3,5 sobre 4,8. Aí aqui vai dar um valor quebrado, não tem problema não, certo? Então, você pega aqui, ó, menos 3,5, divide por 4,8, deu 0,7291, deu aproximadamente 0,73. Certo? Guarda esse cara aí. Segundo, a gente vai ter que achar a interseção com o eixo Y. Na interseção com o eixo Y, o x vale 0. Aí é bem mais fácil, é só jogar 0 ali. Então eu tenho C de 0 é 4,8 vezes 0 mais 3,5. Que a gente, se você está lembrando de função afim, não precisaria nem fazer essa conta. Já sabe que é o termo independente, que é o 3,5. Então aqui, ó, desse ponto aqui de cima, resultou o quê? Resultou 0 em Y, menos 0,73 em X, 0 em C de X, e desse aqui de baixo, resultou no seguinte ponto, ó, 0 em X e 3,5 em Y. Certo? Então agora a gente vai marcar esses dois caras no gráfico. Olha, os eixos aqui, C de X, se você preferir chamar de Y, né, aqui em cima, você bota Y também. Eles não têm relação nenhuma com o tamanho de escala. Por exemplo, aqui no caso é quilômetro e aqui é valor pago em dinheiro. Então você escolhe a escala que você quiser. Não precisa de um tamanho, uma unidade aqui, corresponde a uma unidade aqui. Eu vou marcar aqui, por exemplo, ó, o menos 0,73, ele está aqui, né? Menos 0,73 em x, 0 em y, não tem nem para cima nem para baixo, né? Aqui em y. E aqui 0, 3,5, eu vou marcar isso em y. Vou marcar aqui. Então aqui dá o menos 0,73, ou 0,73, e aqui está o 3,5. E vou ligar os dois. Então, o gráfico de C de x, essencialmente, seria esse. Porém, como eu falei, eu não posso botar um gráfico desse, uma situação dessa, porque ele está incorreto. Por quê? Porque não existe x negativo. Então o que a gente faz? A gente exclui essa parte aqui do gráfico. Você pode até apagar. Eu vou deixar aqui tracejado, mas você pode até apagar ela. Certo? Aí nesse caso, né, esse ponto aqui não apareceria. Ele é um ponto notável, mas ele não faz sentido na questão, porque não faz sentido você rodar menos 0,73 km. Aí você pode dar mais um ponto aqui. Por exemplo, uma corrida de 1 km, você já que 0,73 está aqui, agora sim. Você tem que botar uma escalazinha certa. Ó. Uma corrida de 1 km vai resultar em quanto? Aí você vai e marca um pontinho extra aqui no seu gráfico. É muito comum fazer isso. Ó. Uma corrida de 1 km, você joga. Seu gráfico aqui continua para cá, ele é indefinido, né? Então aí você joga o quê? O 1 na sua função, ó. Para você ter dois pontos, né? Porque normalmente uma reta a gente tem dois pontos. Então você tem o quê? 4,8 vezes 1 mais 3,5.
deu 8,3. Ou 8,3. Então pronto. Então você só ficaria com essa parte aqui do gráfico, certo? Essa aqui você pode apagar mesmo. Tá certo? Eu não vou apagar aqui, mas essencialmente a ideia é essa, né? Por quê? Porque aqui nós temos um gráfico atrelado a uma situação real. Então eu não posso botar elementos nesse gráfico que não condiz com a realidade. O que são esses elementos? Elementos abscissas, o quê? Negativas. Tá certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. De qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.